Bom dia, nós estamos hoje na sessão do Caleb, né, Caleb? Já ganhou o seu pirulito, já terminou a sessão e agora o Caleb vai para casa, né? E Eva, você disse que o Caleb teve que tomar vacina ontem, foi até o Serviço Público de Saúde para colocar a carteira de vacinação em dia. Como que você vê a questão da criança atípica no atendimento da saúde pública, os cuidados com a questão da vacinação da primeira infância, da segunda infância? Como que você percebe e como que você analisa esse tipo de assistência? Você podia falar um pouco para a gente? Sim, com certeza. Estivemos ontem na Unidade Básica de Saúde para colocar a carteira de vacinação do Caleb em dia, né? Na minha visão, ainda há muito que melhorar na parte de informação, no atendimento. Sabemos que a criança atípica, ela precisa de um pouco mais de atenção. Olha só, que legal! Em certos momentos, prioridade, a gente ainda não tem esse tipo de atendimento, né? A espera é longa, né? E aí, às vezes, a criança ontem mesmo, Caleb, se desregulou. A questão de vacinação é importante a gente manter, né? Porque antes de ser autista, eles são crianças. Então, é necessário manter a vacinação, a caderneta de vacinação em dia. Sobre o serviço público, para a criança, para a criança atípica, ainda há muito que melhorar. Nesse sentido, né? Você fala no sentido da prioridade. Da prioridade, né? Os profissionais nem sempre estão preparados para lidar com as questões atípicas da criança. Isso mesmo. Tá. Geralmente, como que os profissionais, no caso, o Caleb é uma criança autista, que verbaliza, que interage. Como que os profissionais geralmente se posicionam, descrevem o comportamento do Caleb? A velha pergunta, né? Ou a velha afirmação, mas nem parece autista, né? Como se os nossos filhos atípicos, autistas ou neurodivergente tivesse que ter uma característica, uma feição, né? Tivesse um rosto para o autista, né? Ontem mesmo fez uma pergunta, né? Foi feita essa pergunta. Antes ele é especial, ele é atípico, aí eu informei, né? O Caleb é autista. E a técnica de enfermagem, sem preparo, coitado nenhum, mas nem parece autista. E é esse tipo de afirmação que nós estamos cansados, né, de ouvir. É complicado mesmo. Mesmo ele com cordãozinho de identificação. Mesmo eu falando, ela me fez essa pergunta, mas ele é autista? Nem parece, né? Essas afirmações deixam a gente bem, bastante aborrecida e dá para se notar o despreparo, infelizmente. Então quer dizer que quando a gente chega no serviço de saúde pública, com a criança atípica, né, com a criança autista, mesmo com diagnóstico, mesmo com cordão de identificação, ainda existe algumas questões a serem melhoradas no sentido de prioridade, no sentido de maior preparo para o manejo do comportamento daquela criança, para que ela não desregule durante o atendimento e a compreensão melhor do que os níveis de autismo. Isso que você quer dizer? Isso, exatamente isso, né? Muitos profissionais não fazem nem ideia, né? Eles têm de confundir muito, né? Os graus, né? Os níveis de suporte. Ainda há essa confusão, né? De níveis de suporte, porque o Caleb é verbal, então eles têm em mente, assim como outras pessoas, que o autista é aquela criança, né? Só o severo, né? Que não para quieto de jeito nenhum, que a gente conhece, né? E sabemos que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eles têm os níveis de suporte, uma característica no mesmo suporte, diferente de outro, né? Do mesmo suporte. Então, nessa questão, eles fazem essa pergunta por esse motivo, por ele ser verbal, né? Ele é extrovertido até demais. Não entra, né? Assim, acho que não entra na mente deles. Por que autista? Como assim? Eu tenho que ficar explicando. Isso é bem cansativo.
Interessante você falar isso, porque geralmente as pessoas têm um estereótipo de que o autista ele é não verbal, ele tem estereotipia motora, ele grita, ele desregula, ele fica andando em círculo, ele fica mexendo no cabelo constantemente, né? É uma criança que tem dificuldade com toque, não interage, não faz contato visual. Geralmente as pessoas ainda têm essa ideia de que o autista é esse estereótipo, né? E a gente sabe hoje que a questão do autismo, ela tem os níveis, tem características diferentes, não é esse combo de sintomas, de sinais que definem a questão do autismo, né? Exatamente. E aí as pessoas vêm com essa exclamação de que nem parece autismo, né? Que acho que é a frase que as mães ativas... Mas cabe a nós também, Eva, esclarecer, falar sobre e falar da história, da experiência, do processo de avaliação e do processo de reabilitação que a criança vivencia, né? Porque o Caleb, sabendo que você melhor que ninguém, quando o Caleb chegou para avaliação, como era o comportamento do Caleb, né? Nem sempre foi assim, calmo, né? Foi nas terapias que já estão, graças a Deus, surtindo efeito, mas ele nem sempre foi assim, não... Ainda há bastante melhorar, mas graças a Deus, as sessões de terapia, mais a medicação tem surtido efeito. Ele, hoje, eu já consigo andar com o Caleb com um pouquinho mais de calma, né? Mas ele se desregulava muito fácil. Então, essa fase dele de desregulação, assim, de notória, né? Passou, mas existiu, né? E não tem como apagar. Eu informo. Lidar com as questões atípicas da criança. Isso mesmo. Tá. Geralmente, como que os profissionais, no caso, o Caleb é uma criança autista, que verbaliza, que interage, como que os profissionais geralmente se posicionam, descrevem o comportamento do Caleb? A velha pergunta, né? Ou a velha afirmação, mas nem parece autista, né? Como se os nossos filhos atípicos, autistas ou neurodivergente tivesse que ter uma característica, uma feição, né? Tivesse um rosto para o autista, né? Ontem mesmo fez uma pergunta, né? Foi feita essa pergunta. Antes ele é especial, ele é atípico, aí eu informei, né? O Caleb é autista. E a técnica de enfermagem, sem preparo, coitado nenhum, mas nem parece autista. E é esse tipo de afirmação que nós estamos cansados, né, de ouvir. É complicado mesmo. Mesmo ele com cordãozinho de identificação. Mesmo eu falando, ela me fez essa pergunta, mas ele é autista? Nem parece, né? Essas afirmações deixam a gente bem, bastante aborrecida e dá para se notar o despreparo, infelizmente. Então quer dizer que quando a gente chega no serviço de saúde pública, com a criança atípica, né, com a criança autista, mesmo com diagnóstico, mesmo com cordão de identificação, ainda existe algumas questões a serem melhoradas no sentido de prioridade, no sentido de maior preparo para o manejo do comportamento daquela criança, para que ela não desregule durante o atendimento e a compreensão melhor do que os níveis de autismo, isso que você quer dizer? Isso, exatamente isso, né? Muitos profissionais não fazem nem ideia, né? Eles têm de confundir muito, né? Os graus, né? Os níveis de suporte, ainda há essa confusão, né? De níveis de suporte, porque o Caleb é verbal, então eles têm em mente, assim como outras pessoas, que o autista é aquela criança, né? Só o severo, né? Que não para quieto de jeito nenhum, que a gente conhece, né? E sabemos que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eles têm os níveis de suporte, uma característica no mesmo suporte, diferente de outro, né?
do mesmo suporte. Então, nessa questão, eles fazem essa pergunta por esse motivo, por ele ser verbal, né, ele é extrovertido até demais, não entra, né, assim, acho que não entra na mente deles. Por que autista? Como assim? Eu tenho que ficar explicando, isso é bem cansativo. Interessante você falar isso, porque geralmente as pessoas têm um estereótipo de que o autista ele é não verbal, ele tem estereotipia motora, ele grita, ele desregula, ele fica andando em círculo, ele fica mexendo no cabelo constantemente, né? É uma criança que tem dificuldade com toque, não interage, não faz contato visual. Geralmente as pessoas ainda têm essa ideia de que o autista é esse estereótipo, né? E a gente sabe hoje que a questão do autismo, ela tem os níveis, tem características diferentes, não é esse combo de sintomas, de sinais que definem a questão do autismo, né? Exatamente. E aí as pessoas vêm com essa exclamação de que nem parece autismo, né? Que acho que é a frase que as mães ativas. Mas cabe a nós também, Eva, esclarecer, falar sobre e falar da história, da experiência, do processo de avaliação e do processo de reabilitação que a criança vivencia, né? Porque o Caleb, sabendo você melhor que ninguém, quando o Caleb chegou para avaliação, como era o comportamento do Caleb, né? Nem sempre foi assim, calmo, né? Foi nas terapias que já estão, graças a Deus, surtindo efeito, mas ele nem sempre foi assim, não... Ainda há bastante que melhorar, mas graças a Deus, as sessões de terapia, mais a medicação tem sentido efeito. Ele, hoje, eu já consigo andar com o Caleb com um pouquinho mais de calma, né? Mas ele se desregulava muito fácil. Então, essa fase dele de desregulação, assim, de notória, né? Passou, mas existiu, né? E não tem como apagar. Eu informo, né? Muitas vezes eu falo, explico, né? Se eu sinto que a pessoa está interessada em saber, eu explico. Não, ele é um nível 2 de suporte. Hoje ele não tem tantas estereotipias, porque ele já vem tendo um acompanhamento, teve uma melhora, mas a questão motora dele é bastante comprometida, a gente ainda está buscando essa melhoria. Há bastante característica, bastante coisa a ser melhorada, e acaba entendendo, né? Mas é difícil. Que bom, Eliana, essa sua participação ativa nas questões atípicas da criança e essa contribuição aí de informação, de buscar informação para lidar com a criança, né? Isso é muito importante para o acompanhamento e para a melhora da criança e para a inclusão, principalmente, da criança, né? Obrigado pela sua participação, obrigado por você estar contribuindo com o nosso Instagram. Vai lá, pessoal, curte, compartilha. O quanto mais informação a gente puder propagar, vai ser importante aí para que as pessoas entendam mais sobre o autismo e as crianças possam ter maior probabilidade de inclusão. Muito obrigado, um grande abraço e a gente se vê semana que vem, né, Caleb? Já chupou o pirulito, Caleb? Acabou a recompensa? Terminou?